Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Glória a Deus! Quem gosta de mudanças? A zona de conforto ainda clama por nós e nos faz desejar cada vez mais o conhecido e o esperado. Não nos sentimos confortáveis em situações diferentes, imprevisíveis, mas a vida é feita de mudanças e de cenários inesperados. É possível estar preparado para esses momentos? De que forma devemos lidar com as mudanças? Seja muito bem-vindo a mais um Espaço Jovem. Dessa vez, o nosso tema será mudanças, como vocês já perceberam. Para conversar com a gente no programa de hoje, estamos recebendo o evangelista Fábio Benício. A paz do Senhor, evangelista. Pai do Senhor Evangelista Samek, Mazenati. É sim, É um prazer estar aqui no Espaço Jovem, a gente fica mais jovem, né? Amém, glória a Deus. Com ele também está o jovem Wesley Miller, lá da congregação em Fundão, área 2. A paz do Senhor, Wesley. A paz do Senhor, pastor, irmã Zenate, Amém. pastor Fábio Benício. Para mim é uma alegria estar aqui, poder aprender mais sobre a palavra de Deus e compartilhar esse momento com todos vocês. Amém. E também está conosco o jovem Israel Ferreira, lá da área 26, Águas Compridas. Paz do Senhor, Israel. Pode ser o pastor Samek, a irmã Zenate, Amém. o evangelista Fábio, nosso irmão Wesley, todos que estão nos acompanhando. Amém. E que bom que é ter você aqui conosco em mais um sábado. Você já compartilhou lá no Instagram que a gente já está no ar, que o programa já começou? Então aproveita agora, um momentinho e acesse os canais IEDPE Oficial e Rede Brasil Oficial e compartilhe o link para que outras pessoas também sejam alcançadas. Amém. E já dando início à nossa conversa, o tema de hoje é mudanças. Acredito que essa seja a palavra que define a juventude, né? Mudanças hormonais, físicas e também cognitiva. Como lidar com tantas mudanças sendo tão jovem ainda? E já queremos começar a conversa perguntando aqui ao pastor Fábio, né? Como lidar, pastor, com todas essas mudanças? Evangelista Samek, a época em que vivemos é uma época de grandes mudanças, de transformações sociais, de desenvolvimento tecnológico. Nós vivemos na era da informação. Quando estávamos conversando em off, eu dizia que neste ano de 2020, a humanidade teve um avanço em termos de mudanças, de transformações, eventos que alteraram a nossa vida de uma forma muito rápida. E eu usava o eufemismo, o exagero, para dizer que a gente avançou meio século na história da humanidade. E no próximo ano, ou neste ano, no qual já estamos, de 2021, eu creio que haverá muito mais mudança, entendeu? Os jovens do nosso tempo, os adolescentes, estão inseridos nesse contexto. Eles já estão enfrentando as suas próprias mudanças, principalmente os adolescentes, as suas mudanças físicas, psicológicas, o seu corpo está em desenvolvimento. E os jovens também, que já atravessaram a adolescência, estão no meio desse contexto de grandes mudanças, às vezes meio que perdidos, meio sem saber o que fazer. Nós devemos encarar a vida do seguinte prisma, sabendo que a vida ela é dinâmica, ela não é estática. O senhor introduzia aqui o programa falando uma expressão, zona de conforto. Nós queremos estar na nossa zona de conforto o tempo todo. É mais fácil, não é?
E principalmente os adolescentes é que gostam da zona de conforto, né? Demais. E quando essa zona de conforto é um sofá, aí é que gostam mesmo. Mas o que é que eu quero dizer? É que nós devemos estar preparados para as mudanças. Nós devemos esperar mudanças, né? Agora, sabendo que existem coisas que vão mudar o tempo todo e existem coisas que são imutáveis. Na vida, existem os absolutos que nunca mudam. Deus não muda, a fé não muda, a palavra de Deus não muda, né? Porque Deus, ele é imutável. Amém. Malaquias 3:6, ele revela esse atributo do seu caráter, a sua imutabilidade, né? Quando Deus diz ali, eu, Senhor, não mudo, por isso, ó filhos de Israel, não sois consumidos. Então nós observamos que Deus, ele é imutável, mas nós estamos sujeitos a mudanças. A vida está num constante movimento, a vida é dinâmica. Isso a gente gostando ou não, né, pastor? Que gostemos ou vai não. vir sim ou sim as mudanças. As mudanças estão acontecendo, não é? A despeito da nossa concordância ou não. Por exemplo, eu quero que a economia mude? Não. Só se for para melhor. Mas ela está mudando. E às vezes para pior. Isso. Não é? Então é uma mudança que está acontecendo. No ambiente político, eu quero que pessoas corruptas assumam cargos políticos? Não. Mas isso é o que mais acontece nesse país, né? A despeito da nossa vontade. Então, existem as mudanças também sociais, existem as mudanças espirituais, existem as mudanças pessoais, existem as mudanças naturais, que a natureza muda, as estações do ano mudam, não é? Temos lá verão, inverno, outono, primavera, sempre a vida será pontilhada por mudanças. Agora, o que importa é o nosso posicionamento, é a maneira como nós vamos encarar essas mudanças. Muito bem. Amém. E o pastor, o senhor estava falando sobre a questão dos adolescentes, né? E, irmão Wesley, a gente sabe que há uma diferença muito grande em questão de experiência, né? Quando a gente compara uma pessoa já adulta com um jovem, com um adolescente. Será que esse medo de mudança nos jovens e adolescentes é justamente a falta de experiência que o adulto tem? Amém, pastor. Eu achei interessante uma expressão do pastor Fábio, que a nossa vida ela não é estática, né? Ela está sempre em constante movimento, sempre em constante transformação. E existe um fator nessa fase da vida, da adolescência, de juventude, que é exatamente o fator da mudança. Tudo está mudando ao mesmo tempo, ao mesmo momento. Então, são mudanças físicas, mudanças sociais, mudanças de relacionamento, mudanças familiares. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, e a gente se vê numa situação de ter que administrar muitas coisas, muitas transformações ao mesmo tempo. Mas aí o pastor Fábio também falou algo interessante, que o nosso posicionamento diante dessas mudanças é que vai definir como a gente vai se comportar e os resultados dessas mudanças. Existe um déficit na nossa geração que é a formação de caráter, a formação de personalidade. E as mudanças elas também acabam interferindo nisso. Então, para haver uma formação de caráter, de personalidade que vai nos dar habilidades, ferramentas para nos comportar diante das mudanças de forma positiva, é necessário a gente ter boas referências. Então, a palavra de Deus é uma boa referência para nos dar ferramentas para nos comportarmos de forma positiva diante das mudanças. Princípios sociais, princípios familiares que são passados de pai para filho, ensinamentos de boas condutas, boas maneiras, são ferramentas que são nos dadas para nos comportarmos de forma positiva diante da mudança. Então, eu acredito que como jovem, essas referências, essas ferramentas que nós adquirimos na palavra, com os nossos pais, com as pessoas mais experientes, são ferramentas que nos proporcionam nos comportar diante das mudanças de forma positiva. E, pastor, o Wesley estava falando das ferramentas, né, que temos à disposição, graças a Deus por isso. E a gente vê aí a importância da igreja
né, nessa questão, porque a igreja ela tem sido uma influência maravilhosa para o jovem, para o adolescente. E tem sido um meio, né, pelo qual Deus tem preparado o jovem, dado recursos para atravessar esse momento de mudança, de dúvida, de questionamentos. Sem sombra de dúvida. Ministro, a igreja, ela é uma reserva espiritual, ela é uma reserva moral para todos nós. Particularmente, eu louvo a Deus pela existência da igreja. Glória a Deus. Porque Amém. como eu sou um jovem, Glória a Deus. eu digo sou jovem, porque eu já fui, né? Considero jovem. Mas está no espaço jovem, pastor. É Pode- jovem, pastor? Relativamente jovem. Como fui um jovem que veio de um ambiente social bastante difícil, de uma realidade social muito complicada, não é? Vivi num ambiente onde havia muita criminalidade, muita pobreza, muita violência, e a igreja, ela foi para mim um refúgio. A igreja foi para mim um ambiente onde eu vi, irmão Wesley, uma referência para a minha vida, não é? Então, praticamente todos os dias eu saía do meu ambiente, do meu contexto social de violência, de tráfico de drogas, de assassinatos, não é? De desemprego, ia para um ambiente de paz, para um ambiente de amor, de respeito, de fé e de esperança, não é? Porque você está na igreja, você ouve a palavra, a pregação, os irmãos dando aquela palavra de ânimo, e ali você recebe combustível para seguir em frente, para você se libertar da sua história difícil, né, e complicada. Então, eu louvo a Deus pela vida da igreja, e os jovens deste tempo, eles devem enxergar isso, a igreja como um ambiente de referência, não é? Em um mundo mutante, em um mundo que está em constante metamorfose, em um mundo onde os princípios mudam tão facilmente, irmão Wesley. Entendeu, evangelista Samek, irmã Zenate, irmão Jael? Um mundo em que as pessoas, elas tão facilmente vestem uma roupa, não é? Uma camada social, moral, de acordo com a conveniência, não é? Onde as pessoas são verdadeiros camaleões. Aí quando você está na casa de Deus, você ali adquire as balizas para a sua vida. Você adquire os cones para nortear a sua vida. Amém. Né? A sinalização para a sua vida. Isso é muito importante. Quando a gente olha para a vida do nosso pastor, né? Dos pastores que nos ensinam, a gente olha para os nossos professores, dirigentes, né? de mocidade, de escola dominical, de círculo de oração, a gente vê referências para a nossa vida. Amém. Então, o mundo é mutante, né? Há coisas que nós devemos adaptar, porque nós também não somos alienados. Isso. Entendeu? Tem muita gente que pensa que a gente parou no tempo, não é? Esses crentes são muito atrasados, mas não sabem o quanto nós somos desenvolvidos. Isso. Porque a nossa visão é a da palavra. Amém. E quem tem a visão da palavra é atualizado. Sempre. Porque né, enquanto as pessoas estão lidando com os eventos de forma de ser surpreendido, nós já sabemos que tudo está dentro de um cronograma profético, não é? Todas essas mudanças, todos esses eventos obedecem um cronograma. Então, nós temos para nossas vidas a sinalização que vem da palavra, que vem da pregação, que vem do testemunho de vida das pessoas que servem a Deus. Glória a Amém. Deus. Amém. Nós vamos aproveitar também, pastor, a oportunidade para estar ouvindo o jovem Israel louvando ao Senhor. Você que está em casa, que conhece o hino, não fique apenas assistindo, use esse momento, né, para adorar a Deus também juntamente conosco. Amém. Talvez as frustrações venham à sua vida por conta das mudanças. Isso pode estar lhe trazendo desânimo, tristeza, mas Deus, Ele está esperando você entregar o seu coração a Ele. Diga para o Senhor nesta oração: toma o meu coração e toda a minha alma
eu vivo só para ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim, Senhor. Cante esta oração, diga: este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Cante isso, diga: toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Cante. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Oh, tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Abra a sua voz e diga: toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Entra na minha história, entra na minha casa, Senhor. Faz o teu querer em mim. Aleluia! E você que está aí assistindo em casa, você pode entregar o seu coração, os seus planos na mão do Senhor, porque Ele faz muito melhor do que você planeja, do que você sonha. Então, ainda que você possa estar cercado de mudanças, né, pastor? Você estava falando Isso. que esse ano que a gente viveu, em 2020, foi um ano conturbado, Demais. mas a gente pode se apegar na certeza que o nosso Deus é imutável Glória a Deus. e nós podemos confiar e descansar. E a gente tem mais uma pergunta, pastor. Nessas mudanças, em relação a essas mudanças de humor, como fazer para manter um padrão? A gente sabe, né, que tem muitos jovens que têm esse tipo de dificuldade. Como é que a gente pode fazer para manter um padrão? Veja bem, irmã Zenate, existe a mudança de humor que é natural. Né? Sim. Por quê? Porque o ser humano ele responde aos estímulos. Não é, irmão Wesley? Sim.
A gente, uma hora está rindo, outra hora está chorando, outra hora está eufórico, outra hora está meio para baixo, é normal. Né? São as emoções. A nossa alma, ela responde a estímulos, né? E os eventos, os acontecimentos também influem no nosso humor, né? Por exemplo, neste ano de 2020, a pandemia ampliou sentimentos como ansiedade. As pessoas ficaram muito mais ansiosas. Estresse, nem se fala, né? O estresse atingiu seu nível máximo. Melancolia, né? Aquela tristeza, a gente via devido ao desemprego, o número muito grande de óbitos, de perdas. O medo também, né, o professor? medo, não é? A preocupação com o inesperado. Então, todos nós fomos atingidos por isso, né? Então, essa variação de humor aí, ela responde ao que está acontecendo. A nossa alma está tendo uma resposta aos acontecimentos. Agora, existe a variação de humor que ela é patológica, né? Aí é mais sério, né? Aí é que é sério. A bipolaridade, né? A pessoa, ela tem picos de emoções. Uma hora ela está extremamente eufórica, super otimista, vai dar tudo certo, né? Aquela pessoa que tem aquele sentimento que tá milionário, que tudo tá ótimo, e daqui a pouco a pessoa está, em fração de segundos, completamente depressiva, angustiada, triste. Então, são oscilações muito grandes de humor. Esse tipo de variação deve ser tratado, porque é patológico, né? Tem a ver com a saúde psicológica. Mas aquelas variações que são naturais, você de repente se chateou com uma coisa, ficou mais sério, né? Você está apenas respondendo ao que está acontecendo. Agora, existe uma fase na vida da gente em que essas variações elas são muito frequentes. E essa fase eu creio que é a adolescência. O adolescente ele oscila muito nas emoções. Primeiro, ele deve se enxergar como um ser humano que responde aos estímulos, né? Procurar também um ponto de equilíbrio, para não... Nem muito, nem pouco. Né? Nem muito além, nem muito aquém, né? Procurar gerir suas emoções e ver que, uma frase que o jovem Wesley falou aqui, que a vida ela é dinâmica, né? Ela oscila, e a pessoa enxergar isso. Não, as coisas são assim mesmo. Uma hora está bem, outra hora não está bem. Eu devo seguir em frente, né? Isso. Eu acho que uma coisa que falta, evangelista, às gerações mais jovens, é essa naturalidade para enxergar a vida, sabe? Por quê? As pessoas deste tempo, elas se doem muito com as coisas, mas se doem mesmo, não é? É uma pessoa que, se receber uma crítica nas redes sociais, é capaz de morrer. Comentário negativo. Não é? Um dislike, cyberbullying, né? um cyberbullying, um dislike. Que agora tá o famoso é o cancelamento, né? Estão usando esse Cancelamento. termo agora. Fulano me excluiu, e daí? Né? Tô nem aí. A vida que segue, né? A pessoa deve olhar a vida desse prisma, né, Wesley? Com mais naturalidade. Ah, fulano me excluiu da rede social dele. E daí? Tô vivo, né? Sigo em frente, né, irmão Jair? Não vou morrer por isso, não vou me acabar por isso. Então, se as pessoas enxergarem a vida, a gente conversava aqui esta semana em um outro programa, e um dos ministros trazia uma palavra bem interessante. Ele dizia: a geração da gente, a gente que já é quarentão, né, eu estou nessa geração aí, ela recebia bullying todo dia quase. Né? Chamava a gente de cabeção, de não sei o quê, enfim. Mas a gente não ligava para isso, né? Eu, na escola, o que me colocavam de apelido, e como crente, aí é que a gente recebe bullying Aumenta mesmo. a Parece que o perseguição, bullying né? do crente é dobrado, né? Mas eu entrava ali com aquele altruísmo, sabe, na escola. Eu sou servo de Deus.
nada disso me atinge, né? Não estou ligando para isso. Então a gente tem que enxergar a vida com essa naturalidade, né? Um adolescente cristão, um jovem cristão, entenda que a vida é feita de momentos bons e momentos ruins. Minha mãe sempre fala uma frase, pastor, que fala sobre isso, que eu gravei. Ela diz assim, se você está passando por um momento muito difícil, né, de muito problema, muita preocupação, vai passar. E se você está passando por um momento muito bom, você está vendo uma grande alegria, vai passar também. Vai passar também. Então, tenha paciência, coloque o pé no chão, ore, peça a Jesus graça para passar pelos momentos difíceis e também pelos momentos bons, né? Aproveitar, porque também vão embora. É a isso gente aí. vive de uma forma dinâmica, né? Exatamente. Existe uma ótica interessante de observar quando a gente fala de mudança e alteração de humor, que é algo presente, como o pastor estava comentando, nesse mundo, nessa sociedade que a gente vive hoje tão acelerada, que são os fatores externos, né? Os fatores externos estão a todo tempo nos levando a alterar o humor. Então, uma situação, como o pastor bem comentou, uma situação numa rede social, uma crítica que foi feita, é uma situação externa que nos leva a ter essa alteração de humor. O pastor bem falou, existem alterações patológicas, mas também esses fatores externos nos levam a esse estado, né, de alteração. E existem também formas de você criar bloqueios para essas alterações, né? Sejam elas de relacionamento, exemplo, se você é muito criticado por alguém, desenvolva, né, a habilidade, peça ao Senhor maturidade de tampar os seus ouvidos e deixar a pessoa falar e você ficar ali no seu lugar em silêncio, porque às vezes o silêncio é a melhor resposta, né? Se talvez você recebe palavras duras de alguém, se você recebe uma ofensa de alguém que você vê que a pessoa nem tem autoridade para estar falando aquilo. Talvez a autoridade sobre você no contexto familiar, no contexto acadêmico, no contexto espiritual, nem tem, porque a vida dela não é um exemplo daquilo que ela está falando. Então você olha, observa, ó, essa pessoa ela não tem autoridade, a palavra dela não tem peso porque ela não executa isso, então eu não vou dar ouvido. Eu vou tampar os meus ouvidos, ficar em silêncio e o meu silêncio vai ser a melhor resposta. Dessa forma, a gente consegue se blindar, acho que posso falar assim. A gente consegue se blindar desses fatores externos que estão nos cercando a todo momento e a gente, interiormente, a gente conquista uma paz. Mas talvez, às vezes, é uma ansiedade, é um estresse elevado. E a palavra de Deus diz, né, que a gente precisa depositar sobre Ele toda a nossa ansiedade e a gente conquistará a paz, conquistará a alegria, porque Ele estará cuidando. É algo interessante. Acho que é Provérbios 4:23, né, que diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, né? Se nós fizermos isso aí que você falou, Wesley, de guardar as nossas emoções, blindar as nossas emoções, nós estaremos protegidos dos ataques externos, né? Isso. Muito bem. É verdade. E olha, a gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas você não sai daí, aproveita que a gente ainda está começando, compartilha aí com seus amigos e familiares a nossa transmissão nos canais que você já conhece, o IADP Oficial e também o Rede Brasil Oficial. E você fica aí que daqui a pouco a gente volta. Isso aí. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o caminho, Ele é o fiel amigo. Jesus Cristo é a força que você precisa. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Sou vaso, eis oleiro, eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, eis oleiro, me preencha por inteiro, eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Amém! E nós estamos de volta com o seu Espaço Jovem. O tema do programa de hoje é mudanças. Como
como lidar com elas. É isso aí. Você está gostando da nossa conversa? Então acesse agora os nossos canais de YouTube, o IEADPE Oficial e também o Rede Brasil Oficial. E envie o link da nossa transmissão para os seus amigos e familiares. Lembrando que ao final do programa ficará salvo lá no IEADPE Oficial. Agora nós vamos às perguntas que os jovens nos enviaram para os nossos convidados. Temos aqui a primeira pergunta da jovem Milena Maria, da Congregação de Novo Benfica, Área 1. Vamos conferir? A paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate e a todos os convidados do programa Espaço Jovem de hoje. Eu me chamo Milena, faço parte da congregação em Novo Benfica. E eu gostaria de saber por que as mudanças costumam causar tanta resistência, principalmente no que diz respeito a novos hábitos. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe Milena e a todos os jovens lá da Área 1 e especificamente da congregação de Benfica. Por que essa resistência, pastor? Será que volta a questão da zona do conforto, de se acomodar? Nós somos adaptáveis como seres humanos, mas a nossa vontade, que está relacionada à nossa velha natureza, né, é de estabelecer aquilo que nós queremos, a nossa própria vontade. Nós, como seres humanos, temos dentro de nós um desejo inconsciente de querer ter domínio sobre todas as coisas. E nós não estamos aptos para isso. Nem perto, né, pastor? Desde que houve a queda, não é? Adão e Eva pecaram, alterou tudo. A vida era aquele quadro bucólico, agradável. Adão e Eva passeando, né, Wesley, dentro do paraíso, sem preocupações. Tinham tudo o que queriam, tudo à sua disposição. A queda desencadeou um processo de mudança constante. O homem que não adoeceu, passou a adoecer, a morte chegou, não é? Então, tudo foi alterado. Dentro de nós temos isso, de querer estabelecer aquilo que o senhor falou, evangelista Samek, a nossa zona de conforto. Só que essa zona de conforto pode ser alterada pelo que o Wesley falou, de fatores externos que fogem ao nosso controle, né? Você está num lugar, de repente precisa se mudar de uma casa para outra. Imagina a bagunça que uma mudança causa, né? Eu já me mudei várias vezes e é uma coisa terrível. Você leva 15 dias para desarrumar e um mês para arrumar, né? Dependendo da estrutura. Então, é uma mudança. Você está no emprego, de repente é demitido. É uma mudança, não é? De repente você é jovem, está num bom relacionamento, prestes a se casar, deu errado, acabou. Mudança. A pessoa adoeceu, vai ter que se tratar, interromper algumas coisas. A vida é feita dessas mudanças, né? Então, agora, quando trata-se de hábitos, você tem que lutar contra a sua própria vontade. Por exemplo, a pessoa está livre, não está trabalhando, é um jovem que está ali dependendo do pai e da mãe. Agora vai trabalhar. Na zona de conforto do sofá, como o senhor tinha dito. A zona de conforto do sofá acabou. Acabou, né? O sofá. Acabou o sofá. Agora vai ter que acordar cedo, não é? Bater meta, prestar relatório, não é? Responder a gerente, supervisor. É um hábito? Sim, né? É um hábito. Se alistou nas Forças Armadas, horário para tudo, né? Tempo limitado, tanto tempo para comer, tanto tempo para dormir, é um novo hábito. Há uma resistência, nos primeiros dias você vai resistir um pouquinho, vai sentir, mas depois vai normalizar, não é? É você não ser inflexível. Você também deve ser flexível, o ser humano ele deve ser flexível. Uma coisa é ser volúvel e outra coisa é ser flexível, não é? Ser flexível é você aceitar as mudanças, os horários, as cobranças, as exigências da vida,
né? Porque elas são naturais. E existe algo interessante, pastores, irmã Zenate, irmão Israel, de olhar na mudança de hábitos, que é os pontos positivos que ela traz, né? Existe uma corrente da psicologia chamada A psicologia... gente costuma associar mudança a coisa ruim, não é? Sim, perfeito, Na exatamente. maioria das vezes. Quando a gente olha É mudança diferente, boa também, né? com certeza. Como eu estava falando, existe uma corrente na psicologia chamada psicologia da criatividade, né? E os cientistas dessa corrente, eles dizem que a mente humana, ela só produz novas alternativas, novos caminhos, novos conhecimentos quando nós estamos diante de desafios. Então, eles explicam que o ser humano ele não consegue ampliar os seus horizontes no sentido de visão, de sentimento, de percepção, se não estiver diante de desafios. E quase sempre a mudança de hábitos, ela vem por conta de desafios novos, como o pastor estava falando, que a gente precisa assumir. E se a gente usar a palavra de Deus agora como um fundamento para essa conversa que a gente está tendo, eu me lembro de Abraão. Abraão foi alguém que Deus claramente disse, olha, eu preciso que você saia da sua zona de conforto. Saia do meio dos teus, da tua parentela, da terra que tu moras hoje, e vai para uma terra, e eu não vou te dizer agora qual é a terra. Preciso que você descanse. Olha o desafio. O desafio chegando. Então, Abraão precisou mudar de hábito. Se a gente for estudar a história de Abraão, o lugar que ele morava, Abraão era sumério. A gente vê que os sumérios eram um povo totalmente idólatra. E quase sempre, posso dizer sempre, para que a gente comece a viver alguns planos, alguns sonhos que Deus tem para a nossa vida, é necessário mudança de hábitos, é necessário mudança de lugar, de atitude, de pensamento. E Deus usa os desafios da vida, Deus usa as circunstâncias da vida para mudar coisas em nós, para mudar coisas que estão ao nosso redor, para que a gente comece a ter acesso a algumas coisas que Ele tem para a gente. Amém. E essa mudança de Abraão, Wesley, ensinou ele a ter fé em Deus, né? Sim. Foi uma mudança positiva para ele, né? Então, essas mudanças acontecem na vida da gente com propósitos, não é? Existem as mudanças, obviamente, tristes, desagradáveis, né? Por exemplo, a perda de um pai, de uma mãe, é uma mudança tremenda, né? De um cônjuge, de um filho, são coisas terríveis que acontecem na vida da gente, não é, como seres humanos, e nós devemos entender que faz parte, não é? Agora, essas mudanças, quando elas são negativas, nós devemos buscar em Deus a força necessária para vencer e tocar a vida para frente, não é? Nesta pandemia, muita gente perdeu parentes, perdeu pessoas queridas, né? Pessoas que ainda estão vivendo esse luto. Mas o que fazer? Vai passar a vida toda remoendo esse luto, né? A perda de uma pessoa querida? Ou vai seguir em frente? Ou vai tocar a vida? Tem que seguir. Tem pessoas, por exemplo, que são casadas, perde o cônjuge e não consegue superar aquilo. Ficam ligadas ao seu passado o tempo todo, a vida com aquela pessoa, né? Tem que lutar para seguir em frente, né? E a mudança, quando ela é positiva, ela também nos faz crescer, Evoluir. ela também nos faz aceitar os novos desafios da vida, né? Ser pai e mãe, por exemplo, né? É um desafio. É uma grande mudança na vida da pessoa. Muda tudo. Uma criança altera todo o ambiente, né? A vida da gente muda, o sono da gente muda. O sono da gente muda. A programação, o lazer da gente muda, né? O casal, o seu momento romântico é alterado pelo choro do despertadorzinho que está lá dentro de casa, né? É uma mudança maravilhosa a chegada de um filho. E você vai aprendendo coisas novas, vai aprendendo. Então, se nós formos flexíveis, Wesley, as mudanças, nós vamos sempre vencer. Agora, se nós formos tão rígidos, não é, conosco e também com a vida, nós corremos o risco de sermos quebrados pela vida. Né? É, como eu disse, não ser volúvel, é ser flexível. Né?
Evangelista, eu tenho certeza que muitos jovens que estão assistindo têm essa mesma dúvida e o mesmo conflito em si, em questão da vida pessoal e da obra do Senhor. O que escolher, a mudança, né? Qual o tipo de... onde ele vai se dedicar mais? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm uma chamada, têm desejo de louvar o Senhor, de se dedicar a louvar, a cantar um instrumento musical, mas ao mesmo tempo tem um desejo de ter uma profissão, de formar uma família, de se dedicar aos seus estudos. Então, como lidar entre a escolha, Abraão foi um bom exemplo, né? Entre escolher a sua vida pessoal e escolher o chamado, né? Como lidar com essas duas escolhas de mudanças? Eu creio, Israel, que é buscar o equilíbrio, né? Quando eu era garoto, a minha mãe, eu venho de uma família assim, de uma história bem diversa, e minha mãe, ela foi funcionária de um circo na sua juventude. Ela foi trapezista e fazia equilibrismo, né, quando era muito jovem. E quando eu era garoto, ela uma vez nos ensinou uma lição. Ela pegou uma peça de corda, amarrou assim 2 coqueiros e pegou eu e minha irmã, que éramos os mais novos, e ensinou a gente a andar em cima de uma corda. Deu certo? A gente era bem pequeno, né? Eu consegui me equilibrar depois de algumas quedas e eu no momento não estava entendendo por quê, né? Minha mãe fez aquilo. Então, vocês vão ter que aprender a andar em cima dessa corda. E nós aprendemos, eu e minha irmã Rosângela, se ela estiver assistindo aí, ela está lembrando disso. E quando terminou ali aquele momento, minha mãe disse assim: guardem isso para o resto da vida de vocês. Tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Isso ficou na minha mente até hoje. E quando eu enfrentei um momento dificílimo na minha vida, de crise, de dificuldade, esta palavra me veio à mente. Equilíbrio, tenha equilíbrio, né? Então, Israel, se a pessoa equilibrar a sua vida com Deus, o seu momento de oração, o seu momento de ler a palavra, ele vai ter força para resistir os ataques do trabalho, da escola, da faculdade, né? Estabelecer prioridades. Quando se trata de profissão, a pessoa tem que escolher primeiro o que lhe dá o sustento, para depois escolher o que lhe dá prazer, né? Por exemplo, uma vez um jovem chegou para mim e disse: olha, irmão Fábio, eu vou ser um teólogo. Eu disse: você pretende casar, gerar filhos? Pretende, senhor. Primeiro, procure uma profissão técnica para garantir o seu sustento da sua família. Se profissionalize nesse aspecto. Quando você tiver sua base, sua profissão, seu emprego, aí você vai entrar na teologia. Porque no nosso país o campo não é tão aberto para um teólogo, né? A gente entende isso. Hoje, graças a Deus, isso está mudando muito. Tem muita gente aí formada em teologia que tem espaço para ensinar em cursos online e tal. É um campo aberto hoje, mas naquela época não era tanto. Então eu disse: escolha primeiro o que vai lhe dar suporte, né? Você tem um talento que ele não tem um campo tão aberto na área profissional. Invista nesse talento, mas primeiro procure um meio de se manter, né? Então procurar esse equilíbrio. A vida espiritual e a vida profissional e a vida escolar, né? A vida acadêmica. É um tripé e ainda tem outro acréscimo que é a vida afetiva. Para equilibrar essa mesa, né? Tem que tomar muito cuidado. Cuidar da vida espiritual, orando, lendo a palavra, indo à igreja, porque muitos jovens, Wesley, se sobrecarregam, né? De responsabilidade e às vezes deixam de ir na igreja, de orar, de buscar. E ele não vai encontrar força para encarar a faculdade e o cursinho, né? Tem que andar de mãos dadas, né, pastor? Todas as áreas, equilibrada. Equilibrar, né? Colocar tudo no seu lugar e procurar manter isso sob equilíbrio. Muito bem. Pastor, nós temos mais uma pergunta e eu acho que essa aqui o senhor conhece. É da jovem Milna Nunes, da área 13, lá de Boa Viagem, Celpe. Vamos conferir? A paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate e a todos os convidados do Espaço Jovem. Eu me chamo Milna e faço parte de Boa Viagem Celpe, na área 13. E refletindo um pouco sobre esse ano de 2020, que foi cheio de mudanças inesperadas para todos nós, eu me peguei perguntando como eu posso lidar com mudanças que estão fora do meu controle. Por exemplo, a demissão de um emprego, o fim de um relacionamento ou até mesmo a morte de um ente querido. Amém, Deus abençoe. E
em sintonia com o que Está dentro da estávamos pauta, falando, né? né, Está pastor? dentro do curso do assunto. Milna, Deus te abençoe. Ela é uma bênção na igreja, Milna. Amém. E todos os jovens aí de Boa Viagem Céu, que Deus abençoe vocês. Isso é muito importante. Esse ano nós vimos o mundo virar de pernas para o ar, como nós já falamos aqui. Muito rápido, né? Um vírus mudou tudo, né, Evangelista Samek? Fechou os países, as fronteiras, limitou o acesso à alimentação, até o seu consumo foi limitado, coisa que a gente nunca tinha visto, passou a ver. Chegar num supermercado e só poder comprar 2 itens, 3 itens de tal produto, tal coisa, então mudou tudo. Eu tenho uma máxima comigo que diz assim: espere sempre o pior, porque o melhor lhe surpreenderá. Sabe? Quando a gente espera só coisas boas da vida, A gente se frustra tanto, né? Não é? Quando vem o que nós não queremos, a decepção é muito maior, né? Mas quando você sabe que coisas difíceis estão por vir, as coisas boas que acontecerem serão surpresa para você, né? Não no sentido de ser pessimista, de só esperar o que é ruim, não é isso que eu estou falando, né? É saber que percalços, dificuldades e coisas ruins Pode estão acontecer. ao longo do É ser caminho. realista, né, pastor? Ser realista. Porque quando a gente também só espera coisas boas, não é compatível com a realidade. É feito as escolas literárias da língua portuguesa, né? A gente vê os escritos de Machado de Assis. Tem a fase do romantismo e a fase do realismo, né? São duas escolas bem interessantes. Então, você não pode ser tão romântico ao ponto de achar que a vida vai ser um mar de rosas. E também não pode ser tão pessimista ao ponto de achar que vai ser uma catástrofe. Espere o doce e o amargo, que com certeza virão, né? Sim, com certeza. É interessante observar quando a gente fala dessa dúvida que a jovem perguntou, o pastor Fábio estava comentando, que as mudanças repentinas, muitas vezes que nós não esperamos, é algo recorrente em nossa vida. Quando a gente olha definições da palavra mudança, a gente vai ver que ela traz alguns sentidos exatamente assim, de algo que se transformou de uma realidade para uma outra realidade. Então a mudança ela traz essa característica de muitas vezes arrancar o velho e trazer o novo. E Deus ele sabe muitas vezes que há mudanças repentinas que acontecem externas em nossa vida, que muitas vezes são necessárias para deixar o velho para trás e adentrar no novo. Existe um sentido na palavra mudança exatamente disso, de eu ser transportado de uma realidade e ser colocado em uma realidade. Então toda mudança, ela externa ou interna, ela deixa coisas para trás, mas também ela traz uma nova realidade, quem sabe novos amigos, uma nova localidade. Isso. E todo o novo, ela traz também, todo novo traz esperança muitas vezes, traz um novo sorriso. E a gente precisa, acredito que, olhar dessa forma para mudanças repentinas. Né? Uma coisa que a Milna falou aí, perder um emprego, né? Isso. É uma coisa muito ruim. Eu já perdi e sei o quanto isso é ruim. Você está bem, você está produzindo, você está realizado. De repente chega o desemprego. O que é que a pessoa vai fazer? Olha, o Brasil é o país do empreendedorismo e das oportunidades. Essa pandemia levou muita gente a usar a criatividade. Demais. Os professores foram obrigados a ensinar dentro de casa. Sua casa virou uma escola. Como adaptar uma rotina, né? Que ele tem o seu espaço, sua vida. Então teve que dar seu jeito. O pessoal que trabalhava nas empresas teve que fazer home office. Então todo mundo, de certa forma, até a fé, os pastores, os pregadores, não é? Tiveram que se reinventar. Acharam meios de se conectar com seus rebanhos. Isso. Foram para o Facebook, foram para o Instagram, foram para outras plataformas para se conectar com o seu rebanho. Então, a mudança,
ela é positiva nesse aspecto também, de você se reinventar, de você usar a criatividade, não é? Um dia eu achei interessante, eu estava num local assim público, num transporte, e a pessoa estava vendendo um kit de prevenção contra o coronavírus. Era um vendedor ambulante. E eu achei muito engraçado e elogiei muito a ideia dele, né? Ele criou um kit, ele colocou lá um par de luvas, um frasquinho de álcool em gel, né? Dentro de um saquinho, e saiu vendendo e dizendo: olha o kit corona, olha o kit corona. Achei aquilo engraçado, mas o que tinha de gente comprando aquilo, eu disse, veja, ele achou o jeito, ele achou a forma, né, de sobreviver dentro desse contexto difícil. Diante da mudança, ele Não encontrou uma forma de solucionar, né? Não é? Na mudança, na crise, ele achou uma oportunidade, né? A palavra de Deus diz, né, em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. A gente tem que entender que as mudanças vêm e quando se trata de perda de um parente é muito difícil. Não é muito difícil, a gente sabe. E a gente tem que respeitar o luto. Chore, chore bastante, chore para valer. Agora não chore a vida toda, né? Se levante e siga em frente. Pegando esse gancho, é tão intrínseco na nossa sociedade a mudança que as empresas hoje em dia usam uma ferramenta chamada análise SWOT, que é para analisar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Porque eles estão tão preparados que sabem que vai acontecer alguma mudança no mercado ou dentro da sua empresa, que eles já pré-analisam a mudança. Olham como está o mercado, olham como está o comportamento do consumidor e até mesmo as suas concorrentes. Então eles estão tão preparados no meio da mudança em achar oportunidades neste momento que para eles a mudança pode ser algo positivo, pode ser algo, uma aprendizagem ou até mesmo uma inovação dentro da organização. Então a mudança está intrínseca ao nosso dia a dia. Muito bem. Amém. Glória a Deus. Olha, e você sabia que você também pode participar do Espaço Jovem conosco? É só enviar, para o nosso WhatsApp um vídeo de 30 segundos cantando aquele louvor que você gosta muito. O número você já sabe, mas eu vou repetir. É o 81992094819. Então participa com a gente quer ver muito seu vídeo aqui. E não esqueça, de dizer o seu nome e onde você congrega. A gente já recebeu vários vídeos e agora eu te convido para assistir conosco. Vamos lá? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ela vai colocar na edição. Quem é bom de ler lábio? Difícil. Levanta. Tu que canta aí. Tem né? muita gente que te ama, não é isso? Não consegui identificar ainda. Deus mandou te dizer Aquela música Ah, que vai acontecer. Acho que não é isso. É sim, não é? Olha aí. Você matou a charada aí mesmo. É linda. Que tudo vai mudar. Meu Deus é fiel, não falha jamais, Vai pro não outro. me deixa só, socorro a gente me só tem 4 traz. blocos hoje. Se alguém me despreza, ele diz não tem mais, contigo estou. Meu Deus é fiel, minha fortaleza, em todas as batalhas ele é minha defesa. Se ele por mim peleja, me faz vencedor, porque Deus é fiel. E dizer que ele é grande, é justo, é lindo, é santo, é forte, é torre, é rocha, é vida, manda, pode, cura, livra, salva, usa, ressuscita. Ele tem, ele é, ele faz, ele sabe que eu só sei dizer que independente do que for, te adorarei, te adorarei.
achou? Deve ser. Eita, esse aí também tem ascensão. Timorante, Exu, isso é longe, viu? Exu. Pai. É longe. Minha esposa morou aí. A tua história. E foi Exu. pastor. Conhece. Ela conhece esse lugar aí, Timorante. É uma congregação. Timorante, Perto lá de onde eu Exu. nasci. É. Morilândia. Minha esposa morou aí, Exu. É caminho para Exu. Timorante. Maxael. Rai, quando for voltar, tu avisa. A história foi escrita por mim. E as promessas. Amém. Deus abençoe vocês. Foi muito bom ver vocês participando aqui conosco. Você que ainda não mandou seu vídeo, aproveita, né, e envia pra gente. A gente tá aguardando o seu vídeo também. E a gente tem mais pergunta da jovem Suziane Freitas, da área 16. Vamos conferir? Paz do Senhor, Evangelista Samek, a irmã Zenate e a todos os convidados do Espaço Jovem. Me chamo Suziane Freitas, sou da área 16, congrego em Fossorita, Peixinhos, Olinda. E para o tema tenho a seguinte pergunta: como lidar com as mudanças externas? Como, por exemplo, eu me mudar do meu país, da minha cidade e do meu bairro. Difícil, né? Eita! É muito difícil, né? Já passei por isso, eu sei como é difícil. Aceitar a realidade, né, pastor? Como já tínhamos É uma falado. mudança né? e tanto, né? Ser estrangeiro, o senhor viveu isso na pele, né? É complicado. A experiência transcultural. Você está no seu ambiente, você tem sua turma de amigos, você tem a igreja, você tem os jovens, você tem os adolescentes da congregação, o seu pastor, né? A sua escola, a sua casa. É você ser transportado para outra realidade. Você vai viver outra realidade. Me faz lembrar de José e de Daniel, né? José, ele estava lá na sua terra, né, na terra de Israel, lá vivendo no seu ambiente, e dali ele é tirado abruptamente e levado contra a sua vontade para o Egito, né? Não foi escolha dele, foi escolha dele. E na maioria das vezes a gente, como jovem, como filho, a gente segue a escolha do pai e da mãe. E muitas vezes isso entra em conflito, né? Uma vez eu conversava com uma pessoa que foi filho de um missionário e ele disse a mim que no momento de crise ele disse para o pai dele: a chamada é do Senhor, não é minha não, né? E ele disse que foi tal, se adaptando, e depois ele entendeu que aquela mudança, que Deus tinha propósito nela, não era só para os seus pais. Aquela mudança também criou nele fibra, resistência para as coisas da vida, né? Ele entendeu. Então não é fácil a pessoa sair. Daniel também foi tirado do seu ambiente para milhares de quilômetros de distância e viver uma cultura completamente diferente da sua. Ele estava em Israel, uma terra monoteísta, o povo da aliança com Deus, e ele vai viver numa cultura completamente pagã, materialista, né, e difícil. Mas o que é que Daniel e José têm em comum? A fé em Deus. Amém. Não é? A confiança em Deus. E também não se deixar levar pela cultura onde ele está. Eles, pelo contrário, desenvolveram habilidades, desenvolveram formas de crescer onde eles estavam inseridos. Prosperaram, né, pastor? Né? E Você prosperaram muito. E muito, né? Você vê, José, ele entende a cultura egípcia de uma maneira. Obviamente, Deus criou o meio, o mecanismo, para que ele chegasse a ser o primeiro-ministro, o governador do Egito. Mas as pessoas ignoram, às vezes, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente lê de uma forma tão, né, espiritual, que esquece o lado prático das coisas também. Isso. José adaptou o que era adaptável. Entendeu? Ele só não foi adorar os deuses do Egito.
Mas o que era adaptável dentro daquela cultura, ele adaptou. Não é no sentido de perder a fé, no sentido de negar a Deus, não é nada disso. Existem elementos dentro de uma cultura que não afetam a nossa fé. O nome que ele foi alterado pelo próprio faraó foi algo... Ele aceita o nome egípcio que deram a ele, Zafenato-Paneá, né? O salvador do mundo, que ele sabia que não era salvador de nada, mas ele aceitou aquele nome para se identificar com os egípcios, não é? A culinária, a forma, o jeito de tratar. Daniel entende a cultura de Babilônia de uma forma que ele torna-se consultor dos próprios babilônios. Eles mudaram de lugar, mas não mudou o caráter, né, pastor? Não mudou o caráter, a essência não mudou. Daniel continuava o mesmo homem, temente a Deus, de oração, fiel, mas ele entendeu a cultura de Babilônia, não é? Compreendeu aquela cultura e trouxe para dentro daquela cultura sua fé em Deus, e o nome de Deus foi glorificado. Então a pessoa muda de país, ele vai viver em outra cultura, ele vai ter outra culinária, as vestimentas, a forma, né? Tudo, o clima, os horários, é uma coisa bem diferente. E quando parte assim para sair do Ocidente, não é? Porque no Ocidente tudo tem as diferenças, mas não são tão acentuadas, né? Mas quando você vai para o Oriente, quando você vai para a Ásia, quando você vai para a Oceania, são culturas extremamente diferentes. Aí você tem que ver o que é que pode mudar, o que pode adaptar, só não abra mão do que é essencial, né? Que é a fidelidade a Deus, a fé em Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. E olha, a gente precisa chamar um intervalo, que a gente está com o tempo bem apertadinho. Eu acho que hoje tinha que ter 4 blocos, viu, pastor? Porque tem muita conversa aí, então você não sai daí. Ainda dá tempo de chamar todo mundo, que já já a gente volta. Molda-me, Senhor, em tuas mãos, sara as feridas do viver. Mostra-me um caminho a seguir, para que eu veja o teu poder. Quero em teus braços sempre estar, quero a tua face contemplar. Molda-me, meu mestre e salvador, molda-me, meu mestre e Senhor, molda-me, Senhor, em tuas mãos. Espaço jovem, jovens no coração de Deus. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém. Glória a Deus! Chegamos ao último bloco do Espaço Jovem. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Assista também a nossa transmissão nos canais de YouTube EADPE Oficial e também o Rede Brasil Oficial. É isso aí, os nossos convidados de hoje são o evangelista Fábio Benício e o jovem Wesley Miller. Nós estamos falando sobre mudanças, de que forma elas nos afetam e como a gente pode lidar com o inesperado. E já vamos voltar ao nosso assunto com a próxima pergunta, né? E um outro tema que precisamos abordar é a mudança gerada por influências, principalmente em dias dos famosos influências digitais. Quando posso entender que estas mudanças são prejudiciais à minha vida, tanto física como espiritual, irmão Wesley? Amém. É um desafio quando a gente toca nesse assunto, pois é algo que está em alta, é algo rotineiro. E é tão presente no nosso dia a dia. Exatamente, mas Renato, quando a gente fala de influências digitais, talvez a gente acabou de ver um conteúdo de influência digital, né? Mas o próprio tema, ele nos mostra que ela existe, que essa influência existe, que essa influência é real e que essa influência tem realmente trazido resultados na vida de quem está acompanhando, de quem está sendo influenciado, né? E a gente entende que essas influências elas acontecem por um motivo. É porque
a fase mais influenciável é exatamente a adolescência, a juventude. É difícil uma pessoa madura, um adulto maduro, uma pessoa idosa madura ser influenciada, porque ela já tem os seus princípios, as suas bases bem firmadas. Então ela sabe no que ela acredita, sabe o que ela quer e não abre mão disso. Mas como a gente já comentou, a adolescência, a juventude é uma fase em que a personalidade está sendo formada, em que o temperamento está sendo formado. Então existe uma crise de formação de identidade nos nossos dias. Então é fácil um adolescente, é fácil um jovem se imaginar na vida de outra pessoa. Então o que a gente vê nas redes sociais são somente coisas boas. Ninguém posta momentos de tristeza, ninguém posta momentos de choro, né, de separação, momentos difíceis. Só perfeição. Somente perfeição. Então, quando a gente tem essa crise de formação, de identidade, de personalidade, qual é a solução mais rápida que a gente imagina? São momentos felizes, momentos bons, é almejar aquelas coisas boas. Então, os influenciadores digitais, em sua grande maioria, eles vêm trazer isso. Uma vida em que só há leveza, uma vida em que só há momentos de felicidade, de alegria. Então, o adolescente, o jovem, facilmente é conformado a essa realidade. E quando acontecem as coisas negativas da vida, você encontra, há uma incoerência aí. Eu estou buscando isso, mas algo aconteceu de errado. Então, por isso que eu consigo enxergar de alguma forma como jovem, que as influências digitais elas podem ser perigosas por esse motivo, por trazerem uma fuga da realidade através dessas influências. E é necessário acompanhar, né, pastor, as mudanças que são provocadas por causa dessa alimentação do digital, da rede social. Isso. Devemos entender o seguinte, que esta época, as redes sociais, elas têm dono. Alguém está por trás, não é? Tem um objetivo, não são coisas alheias, não são pedras jogadas ao vento. As pessoas que estão ali querem alcançar um público com um objetivo específico. Não tem nada aleatório, né? Não tem nada aleatório, nada está ali por acaso, né? Então, alguém está produzindo aquele conteúdo, ele quer alcançar um nicho, ele quer alcançar um grupo de pessoas, né? Por trás daquele influencer existe uma indústria que é movimentada também por anúncios, não é? Por produtos que ele vai exibir para os seus milhares de seguidores. Então, eu lembrei de um texto bem interessante, bem curtinho, né? Do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 5, e o versículo 21, onde o apóstolo disse assim: examinai tudo, retende o bem. Ou seja, examine, mas só fique para você com o que presta, com o que serve, com o que é bom. Esse universo de influencers digitais, né, é movido também por muita futilidade, por muita bobagem, me permita dizer, né? Muita coisa sem utilidade, muita coisa fútil. Então, se você está vendo um canal que vai te ensinar a ser uma pessoa melhor, a evoluir como pessoa, amém. Se você está vendo um conteúdo de alguém que está te ensinando a crescer espiritualmente, a buscar mais a Deus, amém. Se você está vendo uma pessoa que entende de um determinado assunto e aquela pessoa dá dicas importantes ali, tudo bem, é útil, faz parte, né, irmão, da nossa vida. Agora, eu estava vendo esta semana uma norte-americana que abandonou o seu emprego formal, onde ela tinha a sua profissão, crescendo como pessoa, para abrir um canal imitando cachorro. Ai, meu Deus. E esta jovem, bastante jovem, ela deixou seu emprego para ganhar algo em torno de $50 mil ao mês, que é um salário bem alto, para imitar cachorro. Então ela imita cachorro, ela fica andando pelo jardim, ela morde o sofá, o chinelo, e fica uma pessoa como se fosse o dono dela. E esta jovem tem milhares de seguidores
no Instagram. Então, veja só. Por favor, não vá fazer isso, né? Veja, a pessoa deixa a sua profissão só em nome do dinheiro para fazer uma coisa, com todo respeito, tão desprezível, se nivelar um animal, né? Tá me entendendo? Então, tem gente entrando nessa de influência para fazer cada absurdo. Pastor, e acho que fica bom a gente deixar o alerta que talvez ela consiga esses 50 mil dólares agora. Mas como tudo muda tão rápido, né, ela largou uma carreira, uma profissão segura por um período que agora ela tá ganhando, né, algum retorno, mas que vai passar também. É isso aí, e fica como depois? É isso aí. A senhora tocou num ponto nevrálgico em relação às redes sociais. Os conteúdos são instantâneos e eles passam muito rápido. As pessoas gostam de uma coisa com uma facilidade astronômica e depois as desprezam com a maior facilidade. O camarada da caneta aí, da música da caneta, que eu diga. Todo mundo gostou da caneta dele, cantou, e agora ninguém quer mais saber da caneta. Né? Ninguém está mais nem aí para os conteúdos, nem para as músicas dessa pessoa. Então, veja, é um mundo onde as pessoas, você pode virar um fenômeno e daqui a pouco você não é mais nada. Então, são coisas muito transitórias, muito passageiras, e a gente deve investir o nosso tempo com o que importa. A gente fica com o imutável, né, pastor? Vale mais a pena, né? Como disse o apóstolo, Amém. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, não é? Nisto pensai. Glória a Deus. Amém. Amém. A gente tem mais uma pergunta. A gente viu, já falou aqui, né, um pouco sobre José. A gente viu que na vida dele, ele foi um jovem que precisou lidar com grandes mudanças. E muitas delas foram forçadas, como a gente pode ver, né? O exemplo dele se mudar de país, de conviver diariamente com altos e baixos. Então, que lições a gente pode tirar desse personagem bíblico que é tão conhecido, inclusive que a gente já mencionou aqui um pouquinho? Só para rememorar o que nós falamos sobre ele. Adaptar o que é adaptável. O que der para mudar em relação à cultura, mude. Não é? Tente se inserir na cultura sem perder sua fé, sua confiança em Deus, e procure crescer onde você está inserido. Não é? Procure dar o seu melhor, mas nunca abra mão da sua fé em Deus. Amém. Amém. E o nome de Deus foi glorificado, né? Isso. Através de José. Muito bem. Às vezes, pastor, nós precisamos mudar, né? Principalmente no sentido de melhorar aspectos da nossa saúde e alimentação, para se ter uma vida saudável. Que conselho podemos dar aos jovens, né, que estão assistindo e que precisam realmente mudar? Né? Eu acho que quando vai chegando assim, começo de ano, né, é o momento da Aquelas gente fazer uma famosas metas. retrospectiva, Meta ver de ano novo. as metas que a gente não conseguiu alcançar, mudar a alimentação, na área do estudo, até na área espiritual também, né? É verdade. Eu lembrei de um amigo, no final de um certo ano, eu cheguei para um amigo e nós dois estávamos acima do peso. E eu disse para ele, vamos fazer um trato, eu e você, para a gente perder peso. Aí, quando Eu acho que essa meta é muito combinada, pastor, de todo mundo. Quando chegou o final daquele ano, aí eu disse a ele, e aí? Ele disse, eu ganhei mais 3. Ai, Eu Jesus. ganhei mais 4. Ou seja, são aquelas metas sazonais, né, que a gente sempre estabelece. Mas essa questão, evangelista Samek Mazenati, da saúde, ela é muito importante, né? Às vezes a gente precisa perder alguns hábitos, né? Vou falar agora para os que amam chocolate, né? Os chocólatras, crente não pode idolatrar nada, chocolate também, né? Então veja só, às vezes a gente Mas com gosta... um cafezinho pode ser tão Eita. bom. A gente gosta de um determinado alimento, a gente tem que entender que o excesso vai trazer problema, né, Wesley? Sim. Quantos que estão diabéticos Verdade. pelo uso excessivo de açúcar? Às vezes estão jovens, né? Jovens, né? Pelo uso excessivo de açúcar, ingestão de doces, né? Eu mesmo gosto muito de chocolate, doces, né? Mas eu controlo isso. E a gente precisa, né? Para ter mais saúde. Sim. Essa questão de se mexer, por exemplo.
A gente sabe que tem a ditadura da beleza, né? Como a gente já falou aqui em outro programa, que as pessoas estabelecem um modelo de perfeição e você acha que você tem que ter aquele biotipo para você ter saúde. Não tem nada a ver, não é? Os padrões que o mundo estabelece, irmão Jael, eles querem que a gente venha caber dentro deles a pulso. E muita gente começa a adoecer por causa disso. Mas você tem que se movimentar, você tem que se mexer, você tem que andar, não é? Fazer algum esforço no sentido de exercício. Ainda ontem eu dizia para um amigo, vou comprar um par de tênis e vou caminhar. Estou precisando fazer isso. Por quê? Veja, hoje você ter imunidade é fundamental para enfrentar essa realidade que a gente está enfrentando, né? Exatamente. De pandemia, de vírus que estão circulando pelo mundo. Então, não quer dizer que a gente vai estar blindado, mas você sabe que a pessoa que está cuidando da saúde vai ter mais condições, né? De lutar, de ter mais resistência. Então é isso. Entender que o corpo, né? Como diz em 1 Tessalonicenses 5:23, né? Que o corpo, a alma e o espírito devem ser plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Cuidar desse tabernáculo, né? Como cristão, procurar ter uma alimentação dentro da realidade da pessoa, né? A gente sabe que cada um tem sua realidade. Dentro da sua realidade, procure se alimentar direito, procure se mexer, fazer um exercício, se cuidar e deixar os velhos hábitos que causam problemas, né? Elias mesmo, pastor, ele no deserto, ele abaixou as armas, ficou triste. A primeira coisa que Deus fez para ele foi come e bebe, para depois tratar com o psicológico dele. Então, primeiro Deus alimentou ele para que ele tivesse físico, né, porque ele estava fraco, né, porém, né, ele estava num ambiente que é considerado calorento. E Deus assim, come e bebe, ou seja, tratando primeiramente com o seu corpo. Então Deus quer que a gente se cuide. De novo entra o equilíbrio, né? Eu só tô vendo a cordinha que a sua mãe colocou aqui, viu, pastor? Enquanto a gente tá conversando, eu só tô pensando na cordinha. A corda, né? Que é realmente fundamental para tudo. Serve para tudo, né? Eu acho que vai ter muita gente que vai guardar essa ilustração. O equilíbrio, Mazenati, é o norte da vida cristã, né? Sim. É uma vida sem excessos, né? Então, a gente tem velhos hábitos que a gente precisa perder e outros que a gente precisa adquirir, como o Wesley falou, a mudança boa, né? Adquirir novos hábitos para o nosso bem é muito importante. Amém. Amém. Olha, e quando essas mudanças, elas precisam atingir a área espiritual, né? Talvez algum jovem que esteja aí nos assistindo, que não lê mais a Bíblia, que não sente mais prazer em orar, de congregar. Como é que esses jovens, como é que eles podem fazer para mudar para melhor? É a mudança boa. Sim, é interessante que o pastor Fábio estava comentando daquele texto que Paulo, ele diz, né? Tudo que é perfeito, tudo que é bom, tudo que é agradável. Se a gente continuar lendo essa mesma passagem, né? Nessa mesma carta, a gente vai ver o apóstolo Paulo mostrando as igrejas e a gente consegue enxergar que ele tinha essa preocupação. Ele vai dizer assim, e tudo isso que vocês ouviram, que vocês viram, que vocês perceberam, que vocês experimentaram, que viram em mim, façam isso também. E o Deus de paz estará com vocês. Amém. Então, Paulo ele tinha essa preocupação quando ele escrevia as igrejas, dizendo, olha, não adianta somente eu falar, vocês creem e ficar por isso mesmo. Não, é necessário que tudo isso que eu ensinei a vocês, que vocês viram eu fazendo, vocês façam também. O que é que Paulo fazia, além do ensino? As disciplinas espirituais, né? A oração, a leitura das escrituras, o ajudar o próximo, o evangelizar, tudo isso são disciplinas espirituais que mantêm a nossa vida cristã, né? Eu acredito que as disciplinas espirituais, principalmente para os jovens, me incluo nisso, pois sou um, é uma manutenção da nossa vida. Às vezes, nossa vida cristã precisa de alguns ajustes. E quando nós executamos essas disciplinas espirituais, a leitura, o jejum, a oração, nós começamos a nos colocar na forma do Senhor e ser ajustados para a gente estar prontos para onde a gente quer que Ele nos leve, né? Para onde Ele quer que a gente chegue. Então, Paulo ele tinha essa preocupação. Eu consigo enxergar esse cuidado quando eu leio esse texto de Paulo com as igrejas. Olha, não adianta somente ver alguém fazendo, não adianta somente vocês entenderem que é necessário, mas
executem. Se vocês executarem, além da recompensa de transformação interior, há uma recompensa no céu. Que ele diz, e o Deus de paz estará com vocês. Amém. É muito importante essa palavra que você pronunciou, disciplina. Ser disciplinado na vida espiritual é fundamental para desenvolver hábitos saudáveis, não é? Às vezes a pessoa diz assim, olha, irmão Fábio, eu faço de tudo para ler a Bíblia e não consigo, né? Porque às vezes a pessoa quer ler de forma muito extensa. Comece com 3 capítulos, né? Valendo um pouquinho. É como ler também bons livros. Pessoal, eu queria tanto gostar de ler. Comece pelos pequenos livros, né? Leia todo, um livro pequeno. Procure um livro que você consiga lê-lo. E nós você temos concluir hoje também umas versões mais acessíveis, né, da Bíblia, uma linguagem mais atual, né? Você tem uma Bíblia Viva, você tem uma NTLH, você tem uma versão Almeida século XXI. São versões da Bíblia que dão uma clareza muito grande no texto. Aí você vai lendo e criando aquele hábito. Se você lê um livro da Bíblia em 2 meses, em 1 mês, né? Vamos ser realistas. Sim. Porque a gente sabe, se fosse assim, os cristãos no mundo inteiro já tinham lido a Bíblia todo ano praticamente. Então, leia um livro aí 1 mês, vou me dedicar ao livro de Gênesis. Leia ele todo. Você vai entender aquele contexto, depois parte para o outro. Os leitores mais habilidosos, né? Lê a Bíblia num ano inteiro. Começa janeiro ali lendo 3 capítulos num dia útil, 5 capítulos nos dias de pausa, como sábado e domingo, e aí dentro de 1 ano consegue ler rapidamente a Bíblia. Desenvolva esse hábito. Orar, por exemplo. Nós brasileiros, o exagero é uma das nossas marcas. A gente acha que vai ter que orar logo de uma vez. Não, desenvolva o seu tempo de oração. Começar aos poucos, né? Vou orar 20 minutos por dia, vou orar 10 minutos por dia, vou orar 15 minutos por dia. E fazer como o senhor disse, né? Se disciplinar a fazer sempre. Porque se a gente faz quando sobra tempo, tem uma coisa que não sobra tempo, né? Não sobra nunca, porque o tempo está sempre passando, né? Então, desenvolver, vou ter meu tempo de oração. Acho que foi Martinho Lutero que disse, não me falha a memória, que o dia em que ele não orava e lia a Bíblia era um dia perdido. Então, se a gente considerar o dia que a gente não orou e não leu a Bíblia perdido, né, a gente vai criar essa consciência. Então, desenvolver hábito. Eu preciso orar um tempinho, preciso ler a Bíblia um tempinho e precisa decisão, determinação e sacrifício. Senão não se chega a lugar nenhum. É bom também, né, pastor? Os jovens gostam muito de desafios, né, irmão Wesley? Desafio. Jovem, adolescente. E pode colocar aí como um desafio, Sim, né? com certeza. Desafio pessoal, né? Esse mês, como o pastor disse, eu vou ler, terminar tal livro da Bíblia. Todo dia eu vou separar 5, 10 minutos para orar. E à medida que isso vai sendo construído, chegará um momento que você vai passar horas de oração e não vai sentir. E hoje, nesse mundo tão acessível, existem aplicativos de celular que toda vez que dá aquela hora que você seleciona, manda um lembrete, olha, é hora de ler a Bíblia, é hora de orar. Existem ferramentas visuais também, como tabelas que você pode pegar e colocar na parede do seu quarto. Todo dia que você lê a Bíblia, você vai lá, marca um X, olha, estou conseguindo, estou vencendo. E criar aquela sensação de quero ver esse quadro todo cheio esse mês, que mostrou que eu consegui ler a Bíblia, consegui ser fiel nessa meta que eu assumi com o Senhor. Amém. A leitura da Bíblia, nós, na área onde cooperamos com o pastor, propusemos neste ano de lermos a Bíblia toda, né, uma área. E no final do ano, quem conseguir alcançar a meta recebe um certificado. Porque aí incentiva, né? Sim, e a pessoa vai exibir, eu li a Bíblia, né? Uma vitória. Aqui é o meu certificado. É importante, né? Isso aí, estabelecer metas, né, Wesley? E desafios para serem vencidos e desenvolver essas disciplinas espirituais. São as boas mudanças, né? Amém. As boas mudanças. Esse que é o maior desafio para a gente, jovem, hoje em dia, é a mesmice, a rotina, porque todos nós sabemos qual é os dogmas do culto, né? O pastor sempre canta os hinos da harpa, dá uma mandada do louvor, tem leitura da palavra,
depois a gente escuta a mensagem e vai para casa. Só que muitos jovens entram nessa mesmice, nessa rotina e acabam se deixando levar e a espiritualidade, né? Então, o que fazer para a gente não mudar assim desta forma? Tem uma postura de adorador. Quando você é um verdadeiro adorador, a sua vida se torna um ato de adoração. Quando você tem uma comunhão com Deus plena, você não consegue ser normal. Você é anormal no bom sentido. Você é sobrenatural, não é? Você desenvolve uma atitude de gratidão que você não está no culto, você é parte do culto. E sente falta, né, pastor? Acontece alguma coisa que a pessoa não pode ir, entregar o seu culto a Deus. O culto quem oferece é você, né? Se torna um prazer, não um fardo. E a igreja, para quem tem a atitude de adorador, é um prazer, né? Você não quer saber se é um pregador internacional ou se é o irmão Severino que está pregando. Você sabe que Deus usa ambos. Amém. Tanto o pastor que veio da América do Norte, que veio lá da Europa, mas Deus usa o irmão Antônio Amém. da tua congregação. Amém. Você vê as coisas sob outro prisma, sob outra perspectiva. Você não está lá apenas cumprindo, você está fazendo. Você está lá, mas está intercedendo. Abençoa o teu servo, Senhor. Usa ele. Abençoa o irmão que vai cantar. Tal. Você se torna uma parte importante do culto. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí, né? A mudança é parte de nossa vida. Tudo muda o tempo todo. E isso não é necessariamente ruim. Mas é bem verdade que a maioria de nós gostamos de ter uma rotina e ficamos ansiosos só de pensar em modificações no nosso cotidiano. As mudanças nos tiram da nossa zona de conforto, daquele sofá, né, pastor? E nos levam por caminhos desconhecidos. Mas como podemos e como devemos lidar com essas alterações que são tão comuns e às vezes tão frequentes na nossa vida? Em Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao 14, o apóstolo Paulo diz: aprendi a viver satisfeito, tendo muito ou tendo pouco. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter tudo. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, na fartura ou na necessidade. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Amém. Paulo aprendeu que a sua alegria em Deus independe do que acontece do lado de fora, que não são as circunstâncias que devem reger os nossos sentimentos, mas sim a nossa confiança em Deus. Paulo diz ainda que não importava qual tipo de situação que ele teria que enfrentar, se era fartura ou se era escassez, ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia, Deus. Nós começamos mais um ano, acabamos de sair de um ano atípico, um ano de completas mudanças, um ano difícil, um ano de adaptações. Mas que reconfortante é saber que o nosso Deus não muda. Amém. Ele permanece sempre o mesmo. Não muda seu caráter nem seus planos. Amém. Então nós podemos confiar sem reservas no nosso imutável Deus. Ainda que variações um tanto desconfortáveis tenham te confrontado, ainda que você tenha perdido o controle de diversas circunstâncias na sua vida, mas Deus não muda, Ele permanece sempre no controle. Amém. Em Hebreus 13:8, a gente vê isso, né? Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Nosso Pai Celestial nunca deixará de ser bom, justo e fiel. Amém. E fará com que todas as coisas, mesmo as coisas não tão boas, cooperem para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Amém. 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 Glória a Deus por isso. Amém. Pastor, infelizmente está chegando ao fim da nossa conversa. Estamos agradecidos a Deus, ao nosso pastor presidente, pela oportunidade de ter concedido do senhor estar aqui, juntamente com o jovem Wesley. Amém. E também o nosso irmão Israel, participando dessa conversa que eu tenho certeza que foi de edificação. Amém. Para todos que estão participando. Então, pastor, nós agradecemos e fique à vontade para deixar também sua consideração. Amém. Deus abençoe a vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton.
de toda a Rede Brasil, de vocês, né? Estão sempre aqui no Espaço Jovem. Estamos sempre assistindo vocês. Os conteúdos são ótimos para o nosso crescimento. Deus abençoe o evangelista Samek, irmã Zenate, o jovem Wesley, né? O irmão Israel, toda a equipe. E que Deus nos dê um ano muito abençoado. Né? Amém. E enquanto vocês concluíam, eu lembrava de Abacuque, né? Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, os campos não produzam mantimento, produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. E exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Abacuque capítulo 3, versículo 17 a 19. Deus abençoe todos os irmãos da área 13, a minha esposa, a irmã Milene, Gabriel e Pedro. Deus abençoe. Amém. Irmão Wesley, fica à vontade também. Amém. Eu também quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui crescendo, aprendendo na graça, no conhecimento. Para mim é um privilégio, para mim é um prazer. Também mandar um abraço para minha família, evangelista Sandro Firmino, minha mãe, irmã Miriam, minhas irmãs Carol, Emily, a todos os jovens ali da área 2 que tenho certeza que estão orando por mim, pela minha vida, pela vida da minha família. E deixar uma palavra, né, para você que talvez ouviu esse programa e ainda não serve a este Jesus, a este Cristo. A gente falou hoje de mudanças, mas existe uma mudança que é a mudança que acontece dentro do nosso coração. Amém. E essa mudança somente Jesus ele pode proporcionar a você. Amém. Então que, quem sabe, hoje você possa abrir o seu coração para receber uma mudança de Cristo, deixando Amém. as coisas velhas para trás, porque a palavra de Deus diz, né, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Muda para um novo ser, para uma nova criatura. Então guarde essa palavra. Amém. Se Deus quiser, Deus tem muito para fazer na vida, na sua vida e na vida de todos nós. Aleluia. Amém. E, pastor, nós vamos aproveitar a oportunidade e pedir para o senhor estar orando, né, por nós e pelas pessoas que estão assistindo. Eu tenho certeza, como o irmão Wesley falou, que tem pessoas que estão participando do programa e estão necessitando de uma mudança de vida. E Jesus está aqui, Jesus pode mudar a sua vida. Amém. E queremos pedir para o senhor estar orando por nós e pelos irmãos Amém. também. Vamos orar, ele muda, né? Como disse Daniel, muda os tempos e as horas, né? Muda os reis, estabelece reis. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por este programa, pela vida dos teus filhos que aqui estiveram apresentando e conduzindo este programa. Todos os que estamos aqui participando, assim como as nossas famílias. Eu te peço pela vida desse jovem, dessa jovem, adolescente, irmão, irmã, que está assistindo o programa. Ó Pai querido, eu te peço por aqueles que estão precisando de uma mudança urgente, por aqueles que estão precisando mudar de comportamento, mudar a sua visão, a forma de ver as coisas. Aqueles que estão precisando deixar, ó Senhor, velhos hábitos e adquirir os novos. Pai, eu te peço por aqueles que estão precisando também de um milagre, que o Senhor mude a situação, que o Senhor mude a condição desta pessoa, dando vitória, abençoando. Aqueles que estão precisando de uma porta de emprego, abre, Senhor, neste novo ano. Aqueles que estão precisando de saúde, conceda cura, conceda saúde. Abençoe a todos nós, abençoe o anjo da igreja, abençoe todos os obreiros, irmãos, irmãs, a toda a tua igreja, Pai. Continua abençoando a Rede Brasil, abençoando toda a audiência do Espaço Jovem. Fica conosco, nós te pedimos e te agradecemos todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. O Espaço Jovem, olha, já chegou no final, mas você não fica triste que semana que vem estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Deus te abençoe e até o próximo Espaço Jovem. Amém.